Pessoal, sempre que eu apareço aqui é trazendo assuntos de utilidade pública, comentando casos jurídicos, assuntos de grande repercussão, trazendo oportunidades, possibilidades, assuntos de criatividade, e esse é o tipo de conteúdo que eu gosto de entregar por aqui. Hoje eu tô aqui gravando um vídeo que eu relutei muito. Precisei conversar com pessoas que eu costumo me aconselhar, amigos, pessoas que eu confio, e é uma situação que não me dá uma outra alternativa a não ser me posicionar. E é por isso que eu quero, muito mais do que chamar a tua atenção para algo da minha vida particular, da minha vida pessoal, eu quero que você entenda que esse vídeo é um pedido de ajuda. É um apelo de um pai que já não sabe mais o que fazer. No dia 12 de março eu matriculei meu filho no jiu-jitsu. Para mim era uma atividade que eu queria muito que ele fizesse, para que ele ganhasse mais autoconfiança, para que ele se entrosasse com outras crianças, para que ele pudesse ter uma interação social, e foi um esporte que fez muita diferença na minha vida. Então, eu gostaria muito que meu filho tivesse essa experiência. Então, já há alguns meses a gente vinha conversando sobre isso. No dia 12 de março eu matriculei ele, a gente comprou o kimono, foi legal, foi a primeira aula dele, ele conheceu pessoas novas, teve ali aquela primeira experiência no tatame, e foi uma noite muito feliz. Isso era uma terça-feira. Na quinta-feira, em tese, seria a segunda aula do meu filho. Na quinta-feira, eu mando uma mensagem para a mãe dele, quando eu vou buscá-lo, falando assim: oi, quero pegar o José, como a gente faz? E aí ela me responde algumas horas depois, falando: oi, Matias, boa noite, estamos viajando. Eu falei: certo, eu não sabia. E aí ela me responde: pois é, tentei conversar com você e sua mãe sobre essa viagem que eu precisava fazer, mas vocês não quiseram, vocês se negaram. Aí eu respondi ela: em nenhum momento você falou sobre viagem, você nos chamou na sua casa e não quis falar nada sobre o assunto. Mas tá certo, Deus abençoe. O mínimo é informar quando o José Felipe sair do estado. Existe uma guarda compartilhada, e isso que você fez é mais uma atitude equivocada. E qualquer coisa que você disser não justifica, mas Deus está vendo. E eu não vou ficar em debates intermináveis com você. Tá errado, o mínimo é saber quando ele volta, porque inclusive essa semana eu matriculei ele no jiu-jitsu, comprei kimono, enfim. Mas ok, só quero saber quando ele volta. Essa mensagem ela não me respondeu. E aí passou alguns dias, meu filho me ligou e falou: pai, eu acho que eu vim para morar. E ele estava com material escolar que a gente havia comprado para ele estudar aqui. O meu filho está matriculado no Instituto São José. A gente matriculou ele. E o que eu tô querendo dizer para vocês é que a mãe dele, não é que a mãe dele viajou e a criança não se despediu. Pelo que a mãe dele tá falando e pelo que a criança me disse, ela tá indo embora. Ela foi embora. E ela comunicou como se ela já tivesse ido embora e como se isso tivesse sido ajustado comigo. Ela foi embora sem conversar comigo, sem a criança ajustar, se despedir, sem dar o direito da criança se conectar com os primos, com os parentes. O meu filho é o único neto do meu pai, é o único neto da minha mãe. Foi o primeiro bisneto do meu avô. E ela fez isso. E simplesmente essa situação, que se fosse uma mulher falando aqui no meu lugar, geraria um apelo muito maior. As pessoas iriam ter uma repercussão muito maior, né? Porque eu já fui massacrado aqui nessas redes sociais por coisas que eu nunca fiz e que até hoje pessoas acreditam que aconteceram. E por muito tempo eu deixei isso pra lá. Por muito tempo eu resolvi ficar calado. Coisas que nunca aconteceram. E olha, não sou eu que tô falando isso. Vocês já foram agredidas? Não. Não, também não. Não. E aí é aquela, se não faz nada, acaba sendo medido pela régua da paternidade no Brasil, que infelizmente é baixa, né? A maioria dos pais são ausentes, não buscam prestar nenhuma assistência afetiva ou material para os seus filhos. Então, se eu me coloco nessa posição de deixar para lá, eu sou mais um. Se eu me coloco na posição de não, eu vou correr atrás do meu filho, vou em busca de não perder esse laço, posso ser interpretado como um ex-inconformado, que não tem nada a ver com isso, porque a gente já está separado há mais de 7 anos, ou até mesmo um pai que está buscando se isentar de alguma responsabilidade material, que também não é o caso, que o José nunca recebeu R$250 de pensão, 200, 300, 400 reais de pensão. Essa criança sempre foi muito bem atendida do ponto de vista material, muito acima da média do que acontece nesse país, né? Tô falando de coisa de salário mínimo, e nunca se limitou a isso. A gente sempre tentou entregar para o José tudo aquilo que tivesse ao nosso alcance e que fosse necessidade dele. Então, de fato, aqui é um apelo de um pai que já não sabe mais o que fazer. Há muito tempo a gente foi deixando para lá, a gente foi o lado que se colocou na posição de dar o braço a torcer, de ceder. E ao longo desses anos foram diversos boletins de ocorrência, diversos procedimentos no Ministério Público, diversas situações no Conselho Tutelar, diversas situações que a gente reportou de forma judicial. Enfim, diversos episódios, né, muitos boletins de ocorrências mesmo, que a gente foi registrando, inclusive, para se prevenir, para se resguardar de qualquer outra situação, porque a gente
entenderam no vídeo que eu já passei por poucas nessa situação. E agora eu tive que fazer mais um boletim de ocorrência reportando essa situação. Eu espero que a justiça possa agir, porque se fosse o inverso, o mundo talvez já teria desabado sobre a minha cabeça, né? Então eu quero só a ajuda das instituições. Isso aqui é um apelo de um pai. Eu peço a ajuda de vocês para que a gente compartilhe esse vídeo, para que chegue para o máximo de pessoas possíveis, porque uma mentira, quando se contada, muitas vezes ela é tida como verdade, e eu sou prova disso. Então eu tô aqui para trazer a verdade, e eu espero não precisar mais fazer vídeo, não mais falar sobre isso, porque eu poupei muitas situações. Aqui não é um ataque pessoal à mãe do meu filho, a gente não quer tirar o José dela, a gente quer respeito. Da maneira que está sendo conduzida essa relação está errada, e a gente não concorda com isso, e eu não posso assistir tudo isso calado. Então esse é o ponto, respeito, é o que a gente pede, respeito, só isso.